Bíblia, quero te convidar para que você possa abri-la comigo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 3. E não deixe de glorificar o Senhor. Continue ligado ao trono da graça. Aleluia. Deus é tremendo. Aleluia. Colossenses capítulo de número 4, a partir do verso 3. Se nós precisarmos parar para glorificarmos, nós vamos parar para glorificarmos o Senhor. Mas é do jeito que Ele quer. Verso 3 diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Podeis assentar, queridos? Domingo passado, nós falamos aqui, juntos aprendemos, tendo por tema, priorizando o que é mais importante. E dentro desse tema, nós trouxemos um subtema e falamos sobre a primazia da oração. Onde nós aprendemos que a oração é algo prioritário na nossa vida. O que nós estamos vendo hoje nesse culto é resultado de crentes que oraram durante a semana. É resultado de crentes que ouviram o que o Senhor disse no domingo. Que o Senhor bradou aqui no domingo. E até o lenho verde está pegando fogo. A oração é algo prioritário. E nós aprendemos que além de ser algo prioritário, a oração deve ser perseverante. Ele diz: dedique-se à oração. Foi isso que aprendemos. Além disso, ela tem que ser vigilante. Estejam alerta. E ela deve ser de agradecimento. Sejam agradecidos. Foi sobre isso que fomos ministrados domingo passado. Hoje, dando continuidade a essa temática, sobre o que, priorizando o que é mais importante, nós iremos falar sobre a supremacia da palavra e a urgência do testemunho. É sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite, com a graça e com o poder do Espírito Santo. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a supremacia da palavra. Queridos, existem duas coisas, ou melhor dizendo, os dois meios de graça, pelos quais nós temos acesso a Deus e podemos conhecê-lo, podemos estreitar um relacionamento com Ele, podemos nos alimentarmos espiritualmente. É a oração e a palavra. A W. Tozer ouviu uma jovem perguntando a um teólogo sobre o que seria mais importante. Porque muitas das vezes nós polarizamos as coisas. Ou nós queremos orar demais e não nos aplicarmos à palavra, ou nós queremos nos aplicarmos demais à palavra e não oramos. E quando a moça perguntou a esse teólogo, diz: o que é mais importante? Orarmos ou estudarmos a palavra?
E a resposta de A.W. Tozer, que A.W. Tozer ouviu foi: o que é mais importante para o pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Se nós quisermos crescer como igreja do Senhor, sermos essa igreja viva, pujante, fervorosa no Espírito, nós precisamos, de fato, entendermos essas prioridades em nossa vida. Não tem como ser diferente. Não existe outra possibilidade, a não sermos pela oração e pela palavra de Deus. Se quisermos ser uma igreja que avance como aquela que Jesus diz que edificaria, em que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não tem como, se nós ignorarmos isso aqui. E por essa razão Paulo se dirige à igreja em Colossos e diz: na parte prática de vocês, depois dos relacionamentos horizontais, agora vocês precisam primar pela questão do seu relacionamento vertical, seu relacionamento com Deus. E aí, em primeiro lugar, Paulo enumera a oração e ele passa então a falar da supremacia da palavra. E por que Paulo, ele então coloca a palavra como suprema sobre todas as coisas? Quando nós olhamos o contexto em que Paulo diz, ele diz: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. O propósito, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. O contexto em que Paulo estava inserido não era uma igreja glamourosa, mas Paulo estava na prisão. E o que nós aprendemos aqui, o primeiro ponto que eu quero enumerar nessa noite é que a palavra, ela está acima das adversidades. As Escrituras, não é só no fato de conhecê-la, mas no quesito de verbalizá-la, de proclamá-la como arauto, ela está acima das adversidades que enfrentamos. É por isso que ela é suprema, a supremacia dela. Paulo não pede que se abram as portas da prisão, mas que se abram as portas do ministério. Ele diz: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Porque ele entendia a supremacia da palavra, a importância da palavra, e por isso nós podemos afirmar que ela está acima das adversidades. É o que ele diz, em outra versão vai dizer: para que Deus nos abra porta a palavra, a fim de falarmos no mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Para Paulo era mais importante ser um ministro fiel do que um homem livre. Ele está preso, mas a palavra não estava algemada. Ele estava na prisão, mas mesmo lá ele está pedindo: orem para que Deus abra porta, para que eu possa continuar falando sobre a palavra. E a ênfase aqui nesta noite, queridos, não é apenas em falar que nós devemos conhecê-la, esconder e ter a nossa vida purificada pela palavra, porque é ela que nos purifica. Mas o contexto e a ênfase nessa noite que o Espírito Santo nos leva a aprender e a meditar juntos é na importância, na imprescindibilidade de nós proclamarmos a palavra, independente de qualquer circunstância ou contexto da qual nós estivermos inseridos. Talvez fosse eu na cadeia, preso.
podia dizer: igreja, ora para que eu seja liberto. Paulo diz: ore para que se abre porta. Muitas vezes muitos entendem que isso é que ele está querendo sair. Não, Paulo lá dentro, ele estava pregando a palavra. Ele não deixou de pregar a palavra para aqueles que estavam com ele, para os guardas que ali estavam. A palavra está acima das adversidades, das vicissitudes que nós enfrentamos. Nas orações de Paulo, nas suas orações da prisão, sua preocupação não é ser libertado ou estar em segurança, mas ser usado por Deus na pregação. Nós temos aprendido aqui que o Evangelho é onipotente. O Evangelho é o poder, a dinamis de Deus para salvar o eleito, o pecador. E Paulo entendia isso, a supremacia da palavra. Por isso que ele pede: olha, vocês se dediquem à oração, mas não esqueçam de orar por mim, para que eu pregue essa palavra poderosa. E ele está na prisão por causa do mistério de Jesus, do mistério de Cristo. Aquele mesmo que ele está dizendo: eu prego este Cristo e este o crucificado. Ele não está na prisão por outra razão. Talvez se Paulo pregasse a teologia da prosperidade, não teria sido preso. Se ele pregasse milagres e prodígios e maravilhas, talvez não estaria na prisão. Mas ele está na prisão por pregar fidedignamente as Escrituras, a palavra fiel, inerrante, infalível, verdadeira, viva e eficaz. Essa palavra que traz vida, essa palavra que liberta, essa palavra que equipara, que nos coloca todos nós no mesmo patamar. E ele está na prisão por causa do mistério de Cristo. Esse mistério que envolve o propósito de Deus para salvar os gentios. Paulo, o seu desejo era que Deus pudesse abençoar exatamente no assunto que levou à prisão. Ele não estava preso por ser um malfeitor, por ser um impostor, mas ele estava preso por causa do mistério de Deus. Ele não tinha nenhuma intenção de desistir desse seu ministério, ou que mudasse a sua mensagem. Por isso que, queridos, não pode ser diluído o Evangelho, não pode ser misturado o Evangelho. E quando nós resolvemos, como Paulo, pregar fidedignamente o Evangelho, nós vamos também sofrer as vicissitudes. E o exemplo de Paulo para nós é o seguinte: mesmo diante da adversidade, mesmo que estão te perseguindo, estão te batendo, estão esmurrando você, continue pregando o Evangelho de Deus. Continue sendo fiel à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é suprema. Toda a verdade. Quando Paulo fala com Timóteo, ele diz que pregue a palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo, repreenda, exorte, redargue-as com toda a longanimidade e doutrina. Toda doutrina, Timóteo, não deixe de pregar toda a doutrina. Por isso que a palavra, ela é suprema. Nós que estamos em Cristo, nós que somos igreja, nós só fomos vivificados por causa do Evangelho. O Espírito Santo veio e nos regenerou, e ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele nos convenceu dos nossos pecados. Paulo está dizendo: ore para que se abra a porta para a mensagem
para proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ora para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Eu quero pregar. Eu preciso pregar a palavra. O que Paulo faz aqui, queridos? Ele faz da cadeia o seu púlpito. E diz para a igreja que quando ela orava em seu favor, essa igreja estava associando-se a ele no ministério da pregação. Por isso que ele pede para que a igreja possa estar orando por causa da primazia da palavra, para que ele continuasse pregando a palavra. Nós já aprendemos que nós devemos orar, que a oração é prioritária, que ela deve ser assídua, que ela deve ser vigilante, que ela deve ser de agradecimento. E nós precisamos entender que além de orarmos, nós ouvimos a oração no início do culto, que nós sejamos essa igreja que vai anunciar o Evangelho de Cristo à cidade de Ji-Paraná. Precisamos entender essa primazia, independente das nossas vicissitudes, das nossas limitações. Paulo, ele tinha algo que era um revés, um desfavor, uma limitação, mas isso não me impedia de pregar o Evangelho. Ele estava preso, mas o Evangelho nunca foi preso. A palavra de Deus nunca esteve algemada. Agora a pergunta é, queridos, diante disso, eu e você, será que nós temos aproveitado as adversidades da vida para pregar a palavra? Às vezes nós estamos no hospital, ficamos dias. Às vezes entra a pessoa com a gente, sai e vai embora. Às vezes a gente fica mudo, emudecido, a gente não fala nada. Às vezes o carro quebra, a gente tem que levar na oficina. Meu Deus, por que o meu carro quebrou? Até tão novinho. Fura um pneu, chega na borracharia. E sabe o que a gente fica fazendo? Sim ou não? Isso acontece comigo. Vocês acham que eu não estou inserido nisso aqui? Eu sou o primeiro a apanhar, né? As adversidades, a palavra, ela está acima disso. Será que nós temos aproveitado isso para nós pregarmos a palavra? Ou às vezes nós começamos a murmurar, a reclamar da situação. Paulo tinha todos os motivos, humanamente falando, para ser um reclamão, um crente reclamão, preso por causa do Evangelho. Mas ele diz: orem para mim, para que se abra uma porta, para que se tenha, essa porta ele está dizendo, para que eu tenha a oportunidade de que troque o guarda, de que troque outro preso, para que eu possa pregar o Evangelho. Aleluia! Paulo ganhou os soldados da guarda pretoriana para Cristo. Sabe qual que era a guarda pretoriana, queridos? Era a tropa de elite do Império Romano. Era a guarda que fazia a proteção do César. O soldo deles era diferente, a armadura deles era diferente, o treinamento deles era diferente. Quando os pretorianos chegavam, todo mundo temia. E Paulo, por estar preso, ele foi um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho ao mais alto escalão dos soldados romanos do Império Romano de César. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz: saudem a todos do palácio de César. Aqueles homens encontraram Jesus através da dificuldade do apóstolo Paulo, porque a palavra estava acima da sua adversidade. Ele não
deixou de pregar. E ele diz: ore para que eu possa fazê-lo. Nós temos que dizer: Senhor, me usa. Sabe, a gente canta aquela música, me dá um mi. A gente canta aquela música e diz assim: o coro diz: como um farol que brilha à noite, como quero ser usado. Ora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Olha, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Olha o comprometimento. Aonde o Senhor quiser. A gente fala isso na canção. Aonde o Senhor quiser. E às vezes, onde o Senhor nos quer colocar, é como Deus quis com Paulo, lá na prisão. Paulo estava na prisão, e ele continuou sendo ponte sobre as águas, abrigo no deserto, como flecha. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus está acima das adversidades. Você está com um diagnóstico difícil, meu filho? Pregue a palavra. Pastor, os crentes estavam correndo. Às vezes perdiam as suas casas, os seus bens. Eles sabiam que se continuasse pregando, eles iriam perderem a vida. Eles seriam lançados no Coliseu. Os leões iriam arrebatar os seus filhos. Mas a palavra é suprema. Eles não negligenciavam de pregar a palavra. O historiador conta que quando os cristãos eram lançados na arena, eles começavam a louvar o Senhor, cantando hino de louvores ao Senhor. E quando eles iam soltar os leões, ao invés de eles fugirem, eles iam de encontro aos leões. Mas não deixaram de pregar a palavra. Eu não preciso dizer que para pregar tem que conhecer, né? Estímulo ela na sua vida, impregnada em seus corações. É o que está faltando na igreja contemporânea nesse tempo. A gente quer pular, a gente quer ver anjo, a gente quer ver um monte de coisa, mas não quer ter a vida transformada na oração e na palavra. Só uma igreja na oração e na palavra é uma igreja capaz de se levantar num tempo tão difícil que nós estamos vivendo e se posicionar com a voz profética, cheia do Espírito Santo, cheia do poder, e as almas virão a Cristo pelo poder do Evangelho. Aleluia! Sabe quem Deus quer usar? Você. Sabe quem Deus quer usar? Você. Como boca dele, lá na sua casa, na sua família, lá onde você trabalha, influenciar tudo aquilo pelo poder. Tá difícil, pastor, estão me perseguindo, as lutas essa semana se levantou de uma forma. Quem está orando sabe disso que eu estou falando. Começa a orar para você ver. Continue dizendo: Senhor, usa-me, sonda-me e usa. Independente da circunstância. E o Senhor vai começar a fazer grandes coisas. O pouco ou muito que nós estamos vendo não passa de gotas daquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio. Esse é o primeiro ponto. Aproveite as adversidades.
e fale do Evangelho. A palavra está acima da circunstância. Ela é suprema. Nada pode detê-la. E o segundo ponto que Paulo elenca aqui, queridos, para nós finalizarmos, é a urgência do testemunho. Por que a igreja tem falhado? Porque ela tem tentado pregar alguma coisa, mas prega uma coisa que ela não vive. Esse tripé aqui é interessante: oração, palavra, testemunho. Palavra aqui, ortodoxia, doutrina, conhecimento. Eu conheço, eu estudo. Agora eu vou verbalizar o que eu conheço. Eu vou ensinar a outras pessoas. Pregar o Evangelho é um mendigo dizer a outro mendigo onde tem comida, onde tem pão. Ele me encontrou, eu estava perdido, mas Jesus, o Nazareno, me achou. Maltrapilho, sujo, fedido, desalinhado, desarranjado, estrupinhado, todo lascado. Ele me deu veste de salvação, sandálias nos pés. Ele me deu uma aliança, ele se aliançou. Agora eu tenho pão. Você também pode desfrutar do que eu estou desfrutando. Isso é compartilhar o Evangelho. Senhor, abre portas. Aonde for, Senhor, me leva para falar. Mas além da ortodoxia, do conhecimento, nós não podemos ignorar a ortopraxia. E aqui é onde muitos crentes têm falhado. Que o Senhor nos ajude a ter a nossa vida transformada pela oração e pela palavra, a termos um testemunho que enalteça o nome do Senhor. O testemunho do Evangelho aos perdidos deve observar alguns critérios. E o primeiro é, a parte A do verso de número 5, vai dizer assim: sejam sábios no procedimento. Sejam sábios. Primeiro ponto que nós vamos destacar aqui, nessa urgência do nosso testemunho, é que nós devemos nos portar com sabedoria. Isso diz respeito, queridos, à nossa conduta diária. Nós não podemos esquecer do que Jesus nos disse como igreja: vocês são a luz do mundo. O mundo que está em trevas, onde tem um pico de luz, todo mundo está olhando para esse pico de luz. Então nós precisamos pensar que as pessoas do mundo que nos cercam, nos observam. Elas estão olhando para mim e para você. E nós não podemos ser tropeço para elas. O triste é quando nós ouvimos algum ímpio dizer assim: ser crente igual o fulano de tal, Deus me livre. Isso é um desfavor, é um desserviço para o reino. Nós não podemos ser tropeço para as pessoas. O nosso viver precisa ser irrepreensível. As nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso namoro, o nosso casamento, os negócios, o nosso estudo, o nosso trabalho precisa ser irrepreensível. As pessoas estão nos observando, porque muitas das vezes nós temos aquele problema de separar o secular do espiritual. Há um entendimento na cabeça de muitos crentes contemporâneos de que o trabalho não é um culto, de que a vida na família não é um culto, de que os negócios não é um culto, de que
que a minha graduação não é um culto. E nós precisamos entender, aqui Paulo já fala em Colossenses mesmo, quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nosso relacionamento é um culto, é uma adoração, é um viver prático para a glória do nome de Deus. O trabalho, tudo na nossa vida é um culto a Deus. É por isso que eles nos observam. E até aquele momento que às vezes muitos chegam para a gente, companheiro de trabalho, e dizem assim: ei, você topa de nós fechar esse trem aqui e fazer uma greve? Não tem muito disso hoje mais, né? Graças a Deus. Não topo nada não. Mas você vai trabalhar? Vou trabalhar. Porque a Bíblia diz que eu tenho que trabalhar para o meu chefe como se eu estivesse trabalhando para Deus. Mas fulano, você é muito chato. Sim, não tem problema. Mas eu culto a Deus, eu estou trabalhando, prestando um culto a Deus. Nosso testemunho. Como é que nós tratamos a nossa esposa? Porque às vezes nós tratamos tão bem as pessoas de fora, mas a nossa esposa nós tratamos de qualquer jeito. Os nossos filhos. Quando estou namorando, as pessoas sabem como tem que ser o mundo sabe como tem que ser um namoro cristão. E tem um monte de crente namorando diferente, igual o mundo, e depois quer pregar o evangelho. Você acha que o mundano não vai olhar e dizer assim: mas como? Como que é isso? Nós precisamos nos portar com sabedoria. É isso que a palavra está dizendo: sejam sábios no procedimento para com os de fora. O andar e falar na vida do cristão precisa estar em harmonia. O que eu digo, o que eu verbalizo, precisa coadunar com aquilo que eu faço. E a expressão os de fora, que equivale ao termo rabínico que denotava aqueles que pertenciam a outras religiões, e é usado aqui nesse contexto por Paulo para referir-se àqueles que não são cristãos. E já que eu estou falando, eu vou falar tudo. Senhor, me ajuda. E eu vou falar contando uma história de um pastor. O pastor conta que chegou o irmão para ele e disse: pastor, tem uns parentes lá que quer fazer uma festa de aniversário que eu vou fazer lá em casa, e eu pensei em comprar umas cervejas, porque tem uma galera lá da minha família que eles gostam de tomar umas. E aí? O que o senhor me diz? O pastor perguntou: escuta aqui, quando você vai na casa deles, algum deles não toma cerveja, não liga música, em respeito à sua fé e à sua pessoa? Não. Falei: então por que você vai introduzir dentro da sua casa uma coisa que você sabe que é errado, só para agradar A e B e C? O pastor, eu me entendi. Porque mesmo essas pessoas vão entender que se nós nos posicionarmos assim, por mais que eles reprovem no momento, eles vão saber que eu e você estamos dando um bom testemunho para com os de fora. Eu tenho parentes que não vêm na minha casa. É porque eu os trato mal? Eu ofereci picanha, não a do Lula, uma outra picanha, original. Coca-Cola gelada. Sabe por que eles não vêm? Porque não tem, e porque eu não vou permitir que eles tragam. Quer vir na minha casa? Vocês são bem-vindos. Mas a minha casa é uma extensão da casa de Deus.
Eles podem até não vir, mas eles sabem, de fato, fulano pelo menos está parecendo crente. Nós precisamos entender isso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Sermos sábios no procedimento para com os de fora. E ser sábio não é ser conivente com as coisas erradas. É se posicionar da maneira correta. Segunda coisa aqui, em relação ao nosso testemunho. Além de nos portarmos com sabedoria, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Parte B do verso 5, ele diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Devemos aproveitar as oportunidades para anunciar as boas novas do Evangelho às pessoas. Como eu disse aqui, aonde nós estivermos, nós precisamos aproveitar a oportunidade. A palavra grega kairos aqui, que traduz por oportunidades, não quer dizer tempo marcado em minutos, nem horas e nem dias, mas significa uma porta aberta para o serviço do Evangelho. Paulo está orando para que Deus abrisse, pediu oração para que Deus abrisse uma porta, que ele está dizendo para os irmãos: aproveita ao máximo todas as oportunidades. Aonde o Senhor nos colocar, o Senhor nos inserir, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos ter o quê? Uma palavra boa e certa para cada circunstância. E eu estou orando aqui para Deus começar a dar oportunidade para vocês. Para vocês serem chamados na casa de familiares, de amigos, para orar. Para você ser chamado no hospital, visitar um moribundo, um amigo seu, que vida toda não deu crédito ao Evangelho, e na hora ali final ele te chame lá. Não ligue para o seu pastor. Ué, pastor, que negócio é? É porque você foi chamado. E não adianta você chegar lá, como já falamos aqui na quarta-feira, e dizer assim: fulano, tá vendo? Se você tivesse feito como eu, tivesse ido para a igreja, se tivesse tido os mesmos passos que eu estou tendo, você não estava assim. É isso que ele quer ouvir de você? Ele quer ouvir aquilo que eu e você recebemos, chamado Evangelho, Palavra de Deus, e dizer assim: olha, você pode até estar chegando no final dos seus dias, mas eu tenho algo que transcende dessa vida para outra vida, e é o que eu quero compartilhar com você agora. E Deus me usa. Aproveite as oportunidades e fale do Evangelho. Dê um bom testemunho. Paulo aproveitou sua prisão em Roma para evangelizar a guarda pretoriana, como eu já falei. Ele aproveitou que ele estava preso. Você imagina se Paulo não tivesse o tempo lá na prisão, como que nós teríamos essas cartas? Ele não deixou de fazer o imprescindível, porque ele estava limitado a algumas circunstâncias. Aproveite todas as oportunidades. A mordomia do tempo como sendo um bem de Deus para a nossa vida, com valor inestimável, é o ensino que Paulo dá aqui. Com a chamada a investir nossas energias em ocupações que serão testemunho positivo e atraente aos que estão de fora. Então, toma cuidado no testemunho. Não é o nosso caso aqui, queridos, mas em muitos lugares. Tem cristão que envergonha o Evangelho. Ele não faz como Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Ele é uma vergonha para o Evangelho. Ele arruma briga no posto de saúde, arruma briga na fila do banco. Ele arruma briga porque a galinha da vizinha ciscou na horta dele. Ele coloca um milhozinho no anzol e joga lá para pegar, fisgar a galinha, vou matar, vou comer. Infeliz. E aí o vizinho sabe o que ainda fala? Ainda fala que é crente, uma praga dessa. Vocês estão vendo como que o negócio é sério? Aproveite as oportunidades. Não arruma confusão. Quer passar na sua frente, furar a fila? Deixa que fure.
Pastor, mas eu estou atrasado, eu estou aqui, tem mais de hora, isso aqui é inadmissível. Deixa, meu filho, deixa. Jesus disse: aquele que quiser caminhar 1 milha, vá com ele 2. A gente não tem paciência, e aí às vezes nós damos um mau testemunho. Aproveite todas as oportunidades. Há uma frase de Francisco de Assis que diz: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário for, use as palavras. Ele estava falando do testemunho, do nosso posicionamento como servo de Deus. Então devemos aproveitar todas as oportunidades. E ainda entendermos que devemos ter a palavra certa na hora certa. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. O cristão não pode ser rude na palavra, mas ele precisa ser verdadeiro. Sua palavra, ou a minha palavra, precisa ser temperada com sal. O verso 6 diz isso: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ser temperado aqui significa: não pode ser nem insípido e nem salgado demais. Precisa haver um equilíbrio. E a expressão aqui foge exatamente desses dois extremos. Porque, irmãos, você já comeu uma comida muito salgada? Terrível. Você já comeu uma comida insossa? Eu não sei se isso acontece comigo, meus filhos, mas se eu comer uma comida muito sem sal, com meia hora, eu estou tremendo igual vara verde. Me dá uma tremedeira, uma alegria nas pernas. Fica assim, parece que não sustenta aquele troço. Você procura sabor, não tem. Então, nosso falar, o nosso testemunho tem que ser temperado com sal. Quando o sal está no tempero exato, ele provoca sede. Nós precisamos ser esse sal. Jesus diz em Mateus 5,13: além de ser luz, não podemos estar escondidos. Todo mundo vai ver e saber que nós somos crentes. Mas ele também diz: vocês são o sal da terra. Jesus não falou assim: vocês são caramelo da terra. Caramelo é gostoso, docinho, agradável. Olha que legal o seu caramelo. Não, Jesus disse: sal. Você é sal da terra, não é o caramelo. É por isso que muitos lá não te aceitam. Porque quando ele vai falar alguma coisa, você: opa, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não se agrada disso. Meu Deus, tudo Deus não se agrada. Só ouço isso da boca do fulano. Mas é isso. Deus te chamou para ser sal. Me chamou para ser sal, não caramelo. Nós não precisamos querer a aprovação das pessoas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter a aprovação daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em agradar a Deus e desagradar as pessoas, fique em agradar a Deus e desagradar as pessoas. Entendam isso. Tem uma palavra certa. E não basta aqui ganhar uma discussão. Não entre em conversas tolas. Espere o momento certo. Sabe que tem hora que a gente quer entrar em conversas e discutir, brigar. Principalmente quando alguém vem confrontar, né, a nossa fé, a nossa teologia, algo do tipo. Não, escuta não. Deixa para lá. Não é ganhar uma discussão. Agora, se alguém vem: eu quero aprender, eu quero ouvir, de fato, desarmado. Aí você senta aí, que agora eu vou te falar, agora eu vou te explicar. Ou aí nós encontramos alguém igual Filipe encontrou o etíope, né? Lendo o livro de Isaías, e ele não estava entendendo. Aí o Filipe chegou e disse assim: você está entendendo o que você está lendo?
Ele disse: não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E convidou ele para subir. Esteja atento, aproveite as oportunidades, mas tenha uma palavra certa na hora certa. Nós precisamos ganhar as pessoas. O ganhar aqui é no sentido, não que a gente tenha esse poder, entenda. Ganhar as pessoas para Cristo no sentido de que a importância que nós temos nisso aqui é apenas uma isquinha que Deus está usando para a sua glória. Permita ser usado por Deus. Não só cante esse louvor: usa-me, Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Priorizando o que é importante. Ou o que é mais importante? A oração, a palavra e o testemunho. São coisas imprescindíveis para nós como igreja nesses últimos dias que vivemos. O Senhor já manifestou sua graça nesse lugar, sua presença nesse lugar. E nesse momento de aplicação quero dizer a vocês o seguinte: eu não sei como é que está a sua vida, diante de tudo que o Senhor tem falado conosco desde domingo. Mas se Ele está falando é porque Ele nos ama. Se em algum aspecto eu e você precisamos reorganizar a nossa vida, e Deus está cobrando, o Espírito Santo está gritando isso hoje para nós, entenda, porque Ele nos ama. E eu quero que você saia daqui não andando, voando. Eu quero que você saia daqui empoderado hoje. Eu não posso te empoderar, eu não tenho esse poder, mas aquele que nos chamou, aquele que está aqui, aquele que, mesmo que você não está vendo, mas ele está andando dentro da igreja, ele está aqui. Ele tem toda a autoridade, todo o poder para nos empoderarmos nessa noite. Ele tem todo o poder para desconstruir coisas que está no nosso coração e nossa mente, tirar toda obstrução, e nós só temos que dizer a Ele: Senhor, sonda-me, Senhor, olha para dentro de mim. Senhor, eu tenho sido luz, de fato, eu tenho sido sal, de fato, Senhor, de fato eu tenho priorizado, Senhor, a Tua Palavra acima das adversidades. Senhor, como que é que tem andado o meu testemunho diante dos meus amigos, dos meus familiares, dos colegas de trabalho, Senhor, na faculdade, como eu tenho sido luz, Senhor, eu tenho sido sal. Eu tenho procurado ser um diamante negro, um docinho, ou um agente secreto, eu não sei. Mas você pode dizer para o Senhor: Ele sabe de todas as coisas. Mas antes de nós orarmos, e eu quero que você ore com toda a sinceridade do seu coração, eu quero que você fale com Jesus, com o Espírito Santo, e diz: Senhor, eu quero ser um vaso novo em Tuas mãos. Eu quero, Senhor, ser instrumento em Tuas mãos. Eu quero, Senhor, ser de fato um farol que brilha à noite, que dê direção às outras pessoas. Eu quero ser um abrigo no deserto de fato, Senhor. Então me ajude. Nós sozinhos nós não conseguiremos. Jesus disse para os discípulos: sozinhos vocês não vão conseguir. Sem mim nada vocês vão fazer. Mas o Senhor está aqui para nos capacitar quanto igreja, porque Ele quer que avancemos, Ele quer que nós prosperemos, Ele quer que nós sejamos esses instrumentos a qual Ele vai usar nesse tempo. E muitos vão olhar e vão dizer assim: quem é fulana? Como é que eu estou vendo o ciclano? Ele está diferente, tem alguma coisa brilhando na vida dele. Ele é um homem e uma mulher de Deus. Aí essa é a resposta. Mas eu quero que você se coloque diante do Espírito Santo de Deus essa noite. E nós vamos cantar esse louvor. Enquanto cantamos, você fale ao Senhor. Deixe o Espírito Santo inundar a sua vida. Depois nós estaremos orando juntos. E se entrega ao Senhor, assim como você fez no lance da pregação. E deixa o fluir do Espírito sobre a sua vida nesse lugar. Porque o Senhor quer curar nessa noite. O Senhor quer renovar nessa noite. O Senhor quer vivificar nessa noite. O Senhor quer pôr em liberdade pessoas nessa noite. O Senhor quer salvar nessa noite. Isso para a glória de Deus. Nós vamos cantar essa canção. Meu Deus.
Ó Deus, enquanto cantamos, Espírito Santo, ministra sobre nós. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, se ache só a ti. Diga ao Senhor: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, me conhece. Coração. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, Senhor. Vai derramando graça sobre a tua igreja nessa noite, sobre as vidas aqui, Senhor, diante do altar, diante do Senhor, diante da sua palavra. Se ache só usa, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ó Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Esse povo é do Senhor, é rebanho do Senhor, são ovelhas do Senhor, ó Deus, que o Senhor resgatou pelo seu grande amor e graça e misericórdia, pelo poder do Evangelho. Ó Deus, esse povo a quem o Senhor ama, esse povo a quem o Senhor escolheu, não por mérito nosso, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Ó Deus, e nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor, diante, Senhor, da sua poderosa, infalível e inerrante palavra. E o que nós queremos, Senhor, o que nós buscamos, o que nós esperamos, Senhor, o que nós declaramos nessa noite através dessa canção e através de tudo que nós ouvimos, através de tudo que o Senhor tem falado a nós, é que, Senhor, nós queremos ser
de fato, Senhor, essa igreja viva, essa igreja, Senhor, que persevera na oração, essa igreja, Senhor, que entende, Senhor, o teu chamado, Senhor, para um relacionamento com o Senhor, para uma intimidade com o Senhor, ó Deus, para ser, ó Deus, não só uma igreja perseverante na oração, mas uma igreja, Senhor, que prima em pregar o Evangelho, em anunciar a tua palavra com ousadia, com intrepidez e no poder do Espírito Santo. Mas além de tudo isso, Senhor, o que nós queremos, Senhor, não é apenas, ó Deus bendito, que o mundo veja em nós alguma qualidade inerentemente nossa, mas que eles possam ver o Senhor Jesus, que eles possam ver essa luz de Cristo brilhando sobre nós, sobre a sua igreja, e é isso através da nossa vida transformada pelo Evangelho, da nossa vida transformada pela sua palavra. Deus, que nós sejamos uma igreja que tenhamos fome e sede de conhecer a tua palavra, de entendê-la, de, Senhor, compreendê-la, mas não apenas, Senhor, intelectualmente, ó Pai, mas também ter a nossa vida, o nosso coração transformado pela palavra, sermos libertos pela palavra, limpos pela palavra, transformados pela essa palavra, Senhor. E que todos os dias da nossa vida, ó Deus, nós não venhamos primar por mais nada. Senhor, não significa que nós não vamos viver o nosso trabalho ou corrermos atrás de algum sonho ou algo do tipo, mas tudo isso, Senhor, em consonância com a sua vontade, com a sua direção. Liberta-nos, Pai, de nós mesmos, nos tira, Senhor, ó Deus bendito, daquilo que tem nos aprisionado, daquilo, Senhor, que tem trazido, Senhor, ó Deus, a frigidez espiritual no nosso coração, Senhor, tira dos embaraços dessa vida, do pecado que tão de perto nos rodeia, mas o Senhor nos coloca em pé na tua presença e nos faça prosperar. Nos dê uma semana de bênção, de vitória, de experiências a crentes aqui, Senhor. Crentes, Senhor, que muito tempo não sente a sua presença. Crentes que há muito tempo não choram nos teus pés. Crentes que há muito tempo não tem uma visão, não tem um sonho, não tem, Senhor, uma palavra queimando no seu coração. Que possa incomodar essa palavra essa semana. Que ela venha queimar, queimar e queimar, queimar o nosso coração. Porque a sua palavra, Senhor, não está presa, não está algemada. Nós esperamos em Ti. Nós, Senhor, queremos, Senhor, ver as suas mãos operosas, Senhor, abençoando. Traga salvos para este lugar, traga crentes para este lugar. Ó Deus, que o Teu nome seja conhecido nessa cidade através desta igreja. Não que sejamos conhecidos, mas o Senhor seja conhecido. Deus, pelos jovens, ó Deus, nos seus encontros, ó Deus, nas suas rodas de amizade, ó Deus, bendito aqueles que estão no seu trabalho, que eles sejam instrumentos do Senhor, na faculdade, no trabalho, na família, aonde nós estivermos inseridos. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós queremos ver esse agir do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a entendermos a importância e a relevância que há, Senhor, em nós nos comprometermos contigo de corpo, alma e espírito. Faça o que nós não podemos fazer. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Senhor e a Ti nós entregamos a nossa vida, a nossa semana. Senhor, que nós tenhamos uma palavra de esperança aos moribundos, que nós tenhamos, Senhor, nosso coração sensibilizado e empático, Senhor, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, muitos, Senhor, em crises existenciais, depressivos, muitos, Senhor, querendo tirar a própria vida, casais querendo se divorciar. Ó Deus, nos ajuda como Tua igreja para anunciarmos o Evangelho. Deus, nos usa com poder nesse tempo para nós falarmos de Cristo, Senhor, esse que foi crucificado, esse que Senhor, se ascendeu ao céu, que ressuscitou ao terceiro dia, está na direita do Pai e intercede por nós. Que nada venha deter esta igreja, a igreja do Senhor. Eu não digo a segunda igreja, eu digo a igreja de Jesus, que está aqui dentro, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, com essa semana. Ó Deus, nos dê graça e nos ajude, Senhor, a vivermos, ó Deus, tudo isso que nós estamos aprendendo e praticarmos todos os dias e vermos os resultados, isso para a glória do Teu nome. Nós assim oramos com gratidão, fazemos isso em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos.